Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente acabou de ter um mini curso maravilhoso, as professoras estão de parabéns. E agora a gente vai dar sequência ao segundo mini curso com o tema Psicologia e Marxismo, uma discussão sobre a importância do materialismo histórico e dialético para a psicologia. Eu vou repassar alguns recadinhos que já foram dados, mas para evitar algum problema durante a ministração. Eu peço para vocês manterem os microfones mutados, para não interromper a fala dos ministrantes. Nós também vamos estar apresentando o slide para vocês, então, por favor, não apertem a opção apresentar agora. Todas as perguntas podem ser direcionadas no chat, e eu vou estar anotando todas, e no final nós vamos tirar todas as dúvidas juntas. Mais para o final do mini curso, eu vou disponibilizar o link para vocês novamente, para vocês confirmarem a presença de vocês no mini curso, para ser contabilizadas as horas e a gente solicitar o certificado. Tirem fotos, tirem prints, marquem o arroba da LATEP, marquem o arroba da Psicologia Facimed e utilizem a hashtag EuNaJornaPice. Agora, eu vou convidar os palestrantes, a Dailan Denis, o Fábio Rodrigues Carvalho e o Iago Souza. Eles são acadêmicos do curso de Psicologia na Facimed, estão no 8º período e são integrantes da Liga LATEP. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Fábio. Boa tarde. Ótimo. Mari, segue aí os slides. Então, gente, só antes de colocar os slides propriamente, falar um pouco da nossa proposta de mini curso. Primeiro avisando que não é basicamente uma aula, entendeu? Vai ser algo bem introdutório, como que é um tema, ele é muito profundo e ele necessita, e claramente ele vai necessitar de um tratamento profundo também, né? Então, a gente, longe de querer esgotar discussões sobre o tema, ou uma pretensão aqui de trazer tudo o que constitui, por exemplo, a temática tanto do marxismo quanto do marxismo em psicologia, mas então a gente quer propor um negócio que a gente vai tentar trazer alguma coisa introdutória, bacana, mas que também funcione como uma forma de debate aí, a gente propor um debate, a gente discutir algumas coisas, algumas outras interpretações que podem ser possíveis em psicologia, e eu espero que vocês estejam abertos para isso, entendeu? Não necessariamente aceitar ou coisas assim, mas a questão de estar aberto a novas perspectivas, né? Então, eu acho que esse é o fundamental desse mini curso, trazer algo geralmente muitos aqui não estão familiarizados, e para que realmente sejam introduzidos e que possam ter uma visão e criem uma visão e queiram pesquisar mais depois sobre o assunto, que eu acho isso muito importante. Então, criem a autonomia de vocês aí para procurar por si mesmos o assunto, beleza? Então, é isso, gente. Primeiramente, a minha parte aqui eu vou falar um pouco vou dar uma pequena introduzida sobre o marxismo, tá? Um pouco do histórico, vou falar um pouco do método e em si, mas vai ser algo bem básico, como eu falei, por causa que é algo que é muito complexo e muita gente debate isso, então, longe da minha pretensão trazer algo complexo aqui, vai ser algo básico mesmo para introduzir vocês também. E depois a Dayla vai falar um pouco sobre a questão do marxismo e a psicologia, aí vai falar das influências das escolas soviéticas e o marxismo, né, ali com Vygotsky, com Leontiev, com Luria, e o Iago, por fim, vai trazer um pouco aí essa questão do marxismo na América Latina e tal, com a psicologia, né, na América Latina, as propostas que surgiram ali nos anos 60, nos anos 70 em si, mais ou menos. Então, vamos lá. Pode passar, ô Mário.
Passou aí, Mário? Não está aparecendo para vocês a tela inteira? Não, tenta parar de apresentar e começa de novo. Aí, Mário, beleza. Agora foi. Acontece. Ivanete, quanto tempo? Saudades de vocês. Que bom ver todo mundo assim. Amém. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Mário. Tem alguém que tá com, acho que o ventilador ligado. Mari, você botou seu telefone e a gente não tá te escutando. Mário, se você não conseguir, eu posso tentar fazer por aqui mesmo, sem problema. Já estou resolvendo, só um momento. Tá bom. Problemas técnicos acontecem. Certo. Pode passar, Vanessa, se puder. Beleza, agora foi. Então, gente, beleza, mais uma vez, boa tarde.
Então, vamos dar início. Então, gente, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre marxismo. A gente tem que ter ideia e fazer uma pequena diferenciação, que muitos assimilam, por exemplo, o marxismo ao Marx, né, ao Karl Marx, e ao Friedrich Engels. Tem uma relação propriamente dita, é válida essa afirmação até certo ponto, mas, por exemplo, o Marx, ele não se posicionava como um marxista e tal. Na verdade, os marxistas e tal, tantos os teóricos e aqueles que se posicionam como marxistas, que leem Marx depois e se posicionam como marxistas, esse surgiu após a morte do Marx, né? Se constituiu, mais propriamente dita, após a morte do Marx. Mas, então, aqueles estudos ali que são feitos ali com Marx em vida, ou apenas leem as obras de Marx, são os denominados estudos marxianos, né? Então, tem essa diferença. O marxiano em si, ele só vai se debruçar apenas nas obras de Marx, ali tanto nos escritos econômicos, filosóficos, políticos, e os marxistas em si, eles vão ler tanto Marx, mas também vão se debruçar em vários outros filósofos, né? E outros teóricos, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Lenin, e por aí vai. E então a gente ter essa separação básica aí, inicial, né? Outro ponto importante, quando a gente pensa a grande mente por trás do marxismo, que é o Karl Marx, não que o Engels não tenha sido importante, longe disso, mas a grande base aí da constituição do pensamento marxista está claramente fundada no pensamento do Karl Marx, a gente pensar que o Karl Marx, ele foi um cara que ele escreveu sobre praticamente tudo, gente, praticamente tudo, desde política, filosofia, na área da economia, muita coisa mesmo. Na área do direito, ele escreveu muita coisa também. Então, ele é um cara que tem um vasto repertório de conhecimento e de obras em muitas coisas. E que muitas pessoas, às vezes, pensam, o Marx, ele é um economista, né, por causa que ele fez o Capital. Exatamente, tem um texto sobre suicídio, que é muito bom, um texto feito por ele, é um texto pequeno, não é grande, e que ele aborda numa perspectiva marxista, né, o tema do suicídio, muito bacana. Então, muita gente, por exemplo, fala que pensa que o Marx é economista, por ele ter feito o Capital, né, o Capital, ele é um livro que ele fala sobre o capitalismo, fundamentalmente, é um livro que ele discute o modo de produção capitalista, né. Então, mas só que o Marx, além de tudo isso, acima de tudo isso, ele era filósofo, né? Isso é a base para a gente entender o Marx, o que o Marx escrevia. Ele discutia sobre muita coisa, mas, acima de tudo, ele era um filósofo. Se a gente for querer enquadrar o Marx ali numa especificidade, ele não era sociólogo, por exemplo, né? A importância do Marx para a sociologia é super importante, claro, ali com o Weber e com o Durkheim, mas só que ele não era um sociólogo, ele era necessariamente um filósofo, ele discutia sobre suas questões sociológicas, mas não necessariamente era um sociólogo. Mas voltando aqui, basicamente o que vai constituir a forma primordial do pensamento marxista, o início ali, são as questões das contradições nas classes, e vai estar diretamente relacionado a como se forma o capitalismo, né, a formação do capitalismo, e necessariamente a constituição do proletariado, né, e no caso aqui a gente tem que analisar na perspectiva ali da Europa, ali do século XIX e tal, e século XVIII, né, que quando teve início, realmente, ao início mesmo, ao boom da Revolução Industrial, ali no final do século XVIII, na Inglaterra. Então, a gente pensar que, tipo, o Marx, o pensamento dele, ele não foi algo que ele surgiu do nada, ou que ele teve esse lance e criou, não, vou criar uma teoria aqui falando sobre a questão do proletariado, capitalismo, falar sobre socialismo e afins. Não, ele foi um cara que ele já teve uma bagagem, ele veio
já leu outros autores também que já fundamentavam essa bagagem já antes dele, entendeu? E tudo relacionado ao próprio advento do capitalismo e a constituição da sociedade de classe no capitalismo, né? A formação do proletariado, campesinato, também assalariado e etc. E nisso aí ele vai fundamentar as análises deles, por exemplo, economistas muito liberais, muito famosos na época passada, no século passado, século XVIII dele, por exemplo, como o Adam Smith, o David Ricardo. Ele vai fundamentar muito essas análises para fazer o Capital, por exemplo, onde ele vai criticar essas análises, mas vai ter como base também esses autores. Isso aí é uma contradição, mas é o que a gente vai conversar aqui ainda sobre a questão da dialética, que é muito importante no pensamento marxista, né? Que, tipo, a contradição em si no pensamento não necessariamente é algo errado, na verdade é necessário para uma superação. E então, os principais pontos trazidos por Marx e Engels, né? Como eu falei, o Engels é super importante também, como base para o marxismo foi o método do materialismo histórico e dialético, que a gente vai estar discutindo aqui com um pouco de mais ênfase, e uma teoria do capitalismo, como eu havia dito, que é pensar essa dimensão do modo de produção capitalista, né, na sociedade. Ele fez 3 volumes, né, do Capital para isso, que são livros gigantescos, e então são livros muito bem escritos e muito bem fundamentados, e uma teoria da revolução do proletariado, né, que é um fundamento super importante também, na teoria do Marx, eu acredito que até a mais importante, que é pensar a superação da sociedade capitalista, né, do modo de produção capitalista, pensar uma nova forma social, né. Então, esse é um ponto muito importante também. Pode passar, Vanessa. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o materialismo histórico dialético, né, o que é isso, né, esse nome, acho que foi a Vivi que falou aí, né, que tipo, foi um nome, a gente escolheu um nome e tal, mas necessariamente é um método. O materialismo histórico dialético, ele é um método no marxismo, não vou falar como qualquer outro método, né, mas ele tem as particularidades, mas também não é um método que você toma como uma verdade absoluta para nada. Eu acho que, por exemplo, você ser dogmático utilizando o método, por exemplo, do marxismo, na verdade, como o método materialista histórico dialético, é você ser antimarxista, na verdade, porque quando a gente fala em materialismo histórico dialético, a gente está falando diretamente em mudança, em transformação, em contradições, em superação, entendeu? Em praxis. Então, a gente pensar essas questões, então, nunca é algo terminado no fim, é sempre algo em constante transformação. Então, acho que uma base para a gente entender o método do materialismo histórico dialético é pensar que ele é um método que ele sempre está em constante transformação. Ele é um método que, apesar que ele tem suas especificidades, suas particularidades, ele se mantém em uma transformação constante. Por quê? Porque justamente o meio social que se baseia o método materialista histórico dialético, a realidade, ela muda dialeticamente, ela se transforma, né? Então, é uma consequência da própria realidade o método não ser um método fechado, né? Então, é um método que ele não se fecha por causa disso. Então, eu linkei alguns pontos aqui, eu vou falar por eles de uma forma rápida, para não tomar muito tempo, mas, basicamente, ele analisa a história como um processo em movimento. Você pensar que a história, ela se faz através de um movimento, de uma relação contraditória, uma especificidade de transformação. Então, a história, a questão da história, é muito importante para a gente pensar o marxismo, ele não pensa também a história numa questão evolutiva, como geralmente é dado na história, por exemplo, como a ciência burguesa. É uma relação ali da gente pensar também em revoluções, né, que são alguns conceitos muito importantes. A gente pensar que na história tem certos pontos onde realmente tem uma virada, certos movimentos que ele não acompanha necessariamente essa relação de evolução. Porque se a gente pensar em evolução, a gente está pensando basicamente em algo que anda certinho na história a todo momento, como se a sociedade ela não fosse feita de contradições, entendeu? Como se a sociedade ela tivesse ali
uma relação onde ela seguisse basicamente um caminho onde fosse um caminho evolutivo certo, como se não se constituísse outras formas, outras possibilidades, né? Por isso é importante a gente pensar em revolução, como novas formas, novas possibilidades sociais. Então, o marxismo frisa muito isso é muito importante a gente ter em mente. E se você pensa em evolução, você acaba negando, por exemplo, a própria questão da contradição, que é muito importante no materialismo histórico dialético. É um movimento produzido pela própria ação dos homens, né? E nesse movimento, e quando a gente fala em movimento, a gente está falando desse movimento onde o homem, conscientemente, ele vai agir sobre a natureza, sobre o meio social, na sua transformação pelo seu trabalho, pela sua dinâmica social, e nesse sentido, ele transforma a sua realidade, então ele vai transformar a história. Então é uma ação que ao mesmo tempo que ele vai produzir história, ele também vai ser produzido por essa história. Então é algo dialético, essa questão de movimento onde um não é separável do outro, é uma relação que é uníssona, não tem separação. Você não pode pensar isso aí, separar esses conceitos de uma forma abstrata, uma forma formal, estilo lógica formal e analisar isso de forma separada. Não que isso não seja importante, eu também vou chegar nisso aqui, mas, tipo, analisar isso e não conseguir encaixar de novo depois é um erro muito grande no materialismo histórico dialético. É uma reflexão crítica sobre a realidade, então, aqui vai entrar um ponto muito importante do materialismo histórico dialético, é pensar a realidade além das suas camadas mais superficiais. Por exemplo, o materialismo histórico dialético, ele se contrapõe a dois movimentos muito importantes da próprio pensamento ocidental, que é o idealismo, e nisso aí o Marx, ele pensa essa questão por exemplo, do Hegel. O Marx foi muito influenciado por Hegel, né, mas a dialética que o Marx faz aqui é bem diferente da dialética hegeliana, apesar de ter muita influência, né. Então, ele vai ser um contraponto a esse idealismo, a esse essencialismo da ciência, e também vai ser um contraponto ao empirismo e ao positivismo, que, por exemplo, ao mesmo tempo, quando a gente fala de idealismo e essencialismo, onde você pega algo e essencializa demais, tira da realidade, e como se aquilo ali não pertencesse mais à realidade, é tipo você pegar um subjetivismo, um individualismo que não seja pensado como através de um todo social, através de uma toda dinâmica de uma conjuntura social, por exemplo. Isso você acaba idealizando uma individualidade, uma subjetividade que não existe. Isso é essencializar no materialismo histórico dialético, é essencializar e tirar do lado concreto, tirar dessa relação material da vida. E por outro ponto, ele também vai criticar o empirismo positivista e materialista, por exemplo, que é um ponto muito importante a gente pensar, que apesar do marxismo ele ser materialista, é um materialismo totalmente diferente, por exemplo, de uma noção positivista clássica da ciência burguesa. A gente pensar esse positivismo que geralmente está nas camadas mais superficiais e, por exemplo, não pega, vamos colocar até um exemplo aqui usar um exemplo de uma cebola, que até um curso que a gente está fazendo sobre marxismo tem esse exemplo, quem está fazendo aí sabe. Tem a cebola, por exemplo, tem as camadas mais superficiais, que vão fazer, que são mais evidentes ali no meio social, que são mais externos, você consegue observar mais, mas se você tomar isso como verdade absoluta, você não vai conseguir analisar isso de uma forma objetiva e realmente de forma dialética e materialista histórica, porque você acaba perdendo as camadas mais profundas que tem. Então, por isso que no materialismo histórico dialético, você tem que analisar a cebola de vários pontos, vários ângulos, e descascando ela realmente, e de uma forma onde você pode chegar ao miolo da cebola. Esse tipo é um tipo de essencialização do marxismo, mas vocês viram como é uma essencialização diferente? Você primeiro analisa as perspectivas externas, aí você vai descascando, vai destrinchando de várias formas, chega no núcleo, mas esse núcleo você não separa, você analisa esse núcleo numa totalidade, entendeu? Você analisa esse núcleo em toda a totalidade que vai fazer essa dinâmica, no caso que você está analisando. Então, somente a dialética consegue aprender os movimentos do real,
entendeu? Então, essa análise da dialética do Marx, que eu falei que é diferente do Hegel, o Hegel analisava a dialética numa perspectiva que saía da razão do sujeito, entendeu? Então, a razão do sujeito era o movimento motor da história, né? Era o motor da história, seria a razão do sujeito seria a inicial de tudo. Para Marx, não. Para Marx, o grande inicial de tudo está na materialidade. Se inicia na materialidade, na concretude, está nas relações sociais, na dinâmica social, no modo de produção social vigente, entendeu? Então, a dialética marxista, ela vai ter esse contraponto, essa dialética hegeliana, né? Essa questão, por exemplo, de espírito absoluto do Hegel não existe no marxismo, entendeu? A gente somos totalmente, não é presos, mas a influência da questão social, do modo de produção, é algo que numa visão material histórica dialética, ela envolve toda a dinâmica, toda a dimensão do indivíduo, entendeu? A própria mercantilização da vida, por exemplo. Então, o método dialético é essa noção de movimento, contradição e mudança. Então, como eu já havia dito, tem toda essa dinâmica de movimento social, de movimento da realidade, e ela se faz através de contradição. Então, a gente pensar que existe um todo que é contraditório entre si, e através disso surge uma mudança, e essa mudança, ela não é uma mudança especificamente de algo novo que você vai criar, na verdade é uma mudança que ela vai se fazer da base de tanto dessas contradições, entendeu? Ela vai se fazer, esse novo que vai surgir, ela tem como uma base a própria fundamentação dessas contradições, e através disso aí é um movimento constante, porque sempre vai estar em contradição, e nisso aí sempre vai estar surgindo uma nova, aquela questão da tese, antitese e antítese. Então, vai estar surgindo a síntese, né? Então, a gente pensar que essa síntese, ela vai voltar para uma tese, vai ser uma antitese, e assim vai. Então, é uma relação que é um ciclo constante ali. Aquele negócio lá do Heráclito, né? Tipo, você nunca banha 2 vezes no mesmo rio, né? Tipo, essa onda. E nem você mesmo é a mesma pessoa nesse banho. E Heráclito foi um dos primeiros a pensar a dialética, né? Segundo Hegel. E a unidade dos contrários constitui uma totalidade, então a gente pensar os contrários como não coisas separadas, entendeu? Você analisar os contrários como não numa perspectiva de dimensões separadas, mas analisar como uma unidade mesmo, como eles vão fazer uma unidade que vão formar uma totalidade. Então, tipo você analisar a questão, por exemplo, de um sujeito, que ele vai se fazer. Esse sujeito, ele não é uma especificidade, né? A subjetividade do sujeito não se faz de uma coisa só. Esse sujeito é uma contradição inerente à sua própria existência, né? Então, a contradição está inerente na existência desse sujeito. Então, essa dinâmica de contradição é muito particular da dialética, mas que vai formar uma unicidade, né, e que forma uma totalidade. Busca a essência e suas relações com a aparência, como eu já tinha falado da questão da essência, né, no exemplo da cebola e da aparência, acho que ficou claro, né. Uma questão muito importante também é transformações quantitativas e qualitativas. No materialismo histórico dialético, a gente pensar, isso é uma questão, na verdade, são várias, por exemplo, vários movimentos quantitativos na realidade, várias transformações quantitativas na realidade, o material vai se transformar, vai debruçar em mudanças qualitativas, né, especificamente falando. E o pensamento está inserido no próprio real, gente, não tem nada idealizado, não é um idealismo onde é a priori da sua própria existência na realidade concreta. O pensamento, ele se movimenta na materialidade. Você não pensa, por exemplo, um exemplo bem interessante, que eu vi uns tempos desses, por exemplo, na própria Grécia Antiga, as pessoas tinham vontade de saber voar e tal. Essa questão de aprender a voar, saber voar, é uma questão muito humana isso aí, muito tempo tinha isso, em outras culturas também. Mas só que essas pessoas, naquela época, elas não pensavam, por exemplo, em um avião, como um modo de voar, entendeu? Então, o nosso pensamento, ele está condicionado a uma especificidade de uma época.
a uma historicidade. Isso é muito importante. Pode passar, Vanessa. E o capital, agora falar um pouco sobre a questão do capitalismo em Marx, que é um ponto importante também. Vou falar um pouco rápido, acho que eu estou falando demais. O capitalismo em Marx, ele vai, para entender um pouco de uma forma mais simplificada, eu fiz aqui, a gente tem que pensar as relações sociais de produção. O que são as relações sociais de produção? São as formas como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho, distribuição no processo de produção e reprodução da vida material. Então, é a própria dinâmica social, né, que vai estar fundamentada nessa questão de como ele desenvolve essa relação dinâmica social da própria constituição do trabalho, né, como ele se faz, né. E as forças produtivas, que é a combinação da força de trabalho humana e os meios de produção. Meios de produção, gente, é matéria-prima e qualquer outro objeto que é utilizado na produção sem ser o ser humano. Isso é meio de produção, isso é bem simples. A base econômica da sociedade essa é a pergunta aqui. As bases econômicas da sociedade que vai se dar, né, essas duas questões vai se dar uma base econômica da sociedade hierarquicamente construídas, que é o modo de produção capitalista, entendeu? Então, essa dinâmica específica que se faz no processo capitalista, ela vai dar esse modo de produção muito específico, que vai ser o modo de produção capitalista. Pode passar, Vanessa. Então, eu vou falar um pouco aqui rápido também. O proletário vende sua força de trabalho para o capitalista, né? Esse é um ponto bem importante a gente frisar, que isso aqui faz totalmente diferente, por exemplo, você entender a noção de mais-valia em Marx, entendeu? É entender que o proletariado, ele vende sua força de trabalho e não o trabalho para o capitalista, né? A gente tem uma noção de que, tipo, a gente vende o nosso trabalho, né? O nosso tempo de trabalho, de duração, que geralmente se dá isso pela forma salário e tal, pelo que a gente paga e pelo tempo, né? O Marx discute muito isso aí no livro 1 do Capital, e, na verdade, o que ele pontua, Marx, o que a gente vende é a nossa força de trabalho, ou seja, a nossa capacidade de trabalhar. A gente não vende o nosso trabalho, a gente vende nossa capacidade. Na verdade, o nosso trabalho, a nossa produção do nosso trabalho, a gente se aliena dela, porque quem compra a nossa força de trabalho, que na verdade vai ser o dono dela, da nossa, que no caso vai ser, por exemplo, ali um burguês e tal, um capitalista, né? Então, esse vai ser o dono da nossa força de trabalho, e tudo que a gente produzir a partir disso, pertence a ele, né? Então, é por isso que Marx fala que a gente vende a nossa força de trabalho, né? E o capitalista detém os meios de produção, e por isso, basicamente, ele controla o modo produtivo da nossa sociedade, entendeu? A gente pensar na própria questão da mercantilização da vida e tal, do que é produzido ou o que deixa de ser produzido. Então, isso aí é uma decisão, não por necessidade, por exemplo, muita gente pensa que muitas coisas são uma necessidade de existirem. Na verdade, a grande questão do capitalismo, por exemplo, que as coisas para existirem no capitalismo, especificamente a gente pensando aí nessa destrinchar a cebola, ali aprofundando mais na análise, é a gente pensar que é a questão do lucro. Se essas coisas só existem numa sociedade mercantilizada, onde existe essa mercantilização da vida, é pelo lucro, porque uma mercadoria, se não dá lucro, é algo que o capitalista simplesmente não vai querer, né? Então, o lucro é de suma importância para o capitalismo. O capitalismo não vai produzir nada se não obter lucro. Então, essa é a grande questão da crítica do Marx, né? Que a gente pensa que, por exemplo, esse celular aqui, ele tem tem um valor de uso para mim, mas se não fosse a essência dele, que ter um lucro para o capitalista, esse celular ele nunca existiria. Esse modelo, o próprio desenvolvimento tecnológico dele, nunca existiria. Então, a gente pensar que como essa mercantilização da vida, ela transpassa toda a nossa esfera de vivência, é muito importante. É só a gente olhar ao nosso redor e pensar o que não é mercadoria ao nosso redor, entendeu? O que a gente precisou comprar? Entendeu? Muitas poucas coisas. Então, a própria reprodução da vida humana no sistema capitalista necessita da compra de mercadorias, entendeu? Então, essa é uma verdade, né? Bem triste. A mercantilização da vida é a necessidade de vender sua força de trabalho. Então, por exemplo, por a vida ser mercantilizada, você tem a necessidade de vender sua força de trabalho,
uma necessidade totalmente necessária, você não pode viver sem vender sua força de trabalho, uma sociedade capitalista, né? Isso é muito importante a gente pensar. Então, e para produzir coisas que você depois vai consumir para reproduzir sua própria força de trabalho, né? Então, é um ciclo ali contraditório, dialético, como a gente tinha conversado, bem doido, assim, né? Bem dialético mesmo, né? Contraditório. O capitalismo se sustenta através da obtenção de mais-valia do trabalhador. Essa é a grande sacada do capitalista, como eu falei do lucro, a obtenção de mais-valia. Pode passar, Vanessa. E, por fim, a teoria revolucionária, né, que é o meio para a tomada de consciência necessária para o fim da exploração capitalista. Então, a teoria revolucionária do Marx está diretamente relacionada a isso, é esse meio necessário, essa forma teórica que surge para pensar uma alternativa à sociedade capitalista, né. A teoria voltada à praxis, que é pensar essa teoria que ela não foge, ela não abstrai a realidade concreta, é uma teoria, na verdade, que ela se faz primeiro na realidade concreta, na realidade material, para aí sim pensar os seus fundamentos teóricos e depois se aplicar de novo a uma prática, a uma materialidade, e assim formar essa relação dialética que vai se fazer a praxis revolucionária, e a superação do capitalismo através do seu antagonista, o proletariado, né, com Marx, acho que isso é bem evidente, e, por fim, a sociedade pensada por Marx, que seria o socialismo e o comunismo, né? O socialismo seria um passo antes do comunismo, que seria a ditadura do proletariado e tal, e, por fim, o comunismo, que seria um Estado sem classes. Um Estado sem classe, sem Estado e sem classes sociais. E é isso, gente. Aí a gente pode pensar, né, como isso tem a ver com psicologia. Na verdade, tem muito a ver. E a Dayla vai dar o pontapé inicial sobre essa discussão. Vai lá, Dayla. Oi, pessoal. Muito boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Dayla. E, enfim, eu vou dar prosseguimento aqui. Estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Até agora a gente teve bastante informação. Pode ser que algumas coisas tenham ficado meio sem entender e tal, mas não se preocupem que no final a gente vai dar algumas indicações para quem quer se aprofundar e quem quer começar a entender. A gente também está nesse processo, então a gente está fazendo um curso agora na quarentena, da professora Marina, da UFRJ, ela está dando um curso sobre o capital, então a gente vai dar essas indicações no final e tal. Eu vou continuar falando sobre a psicologia. Bem, eu mesma não imaginava que existia um debate dentro da psicologia que englobasse o materialismo histórico e dialético e o marxismo. Eu nunca imaginei. E eu descobri faz pouco tempo, a gente descobriu faz pouco tempo, os meus amigos. E, bem, deixa eu me situar aqui. Como eu disse, eu não conhecia e eu não sabia que existia. Vocês podem estar vendo aqui no slide que tem o nome do Vygotsky. E o Vygotsky, a gente quase não ouve falar dele, nem no curso, nem em lugar nenhum a gente ouve falar. A gente só ouve falar dele um pouquinho, assim, uma ou outra vez a gente ouve falar do Vygotsky, e ele é basicamente o cara da zona de desenvolvimento proximal. Só. E é isso que a gente fica sabendo dele, a gente não sabe nem de onde esse cara é, a gente só sabe que ele é russo por causa do sobrenome, Vygotsky. De resto, a gente não sabe mais nada, e aí a gente fica, a gente conhece a zona de desenvolvimento proximal, e aí a gente não conhece o que está por trás, tipo, como ele desenvolveu as teorias dele, baseado em que pressupostos filosóficos. O materialismo histórico que está por trás da teoria do Vygotsky é totalmente apagada.
E eu diria que o Vygotsky é um dos autores da psicologia mais injustiçados, o coitado, porque por causa disso, né, a gente não ouve falar e ele tem essa coisa do materialismo histórico dialético totalmente apagada da história dele, da teoria dele, e a gente, enfim, a gente não conhece, ele ficou injustiçado nesse meio. Ele não é o único, né? Existem muitos autores da psicologia que a gente não conhece, dada a construção da nossa grade curricular nacional, assim, dos cursos de psicologia, que é mais eurocentrada. O Iago também vai falar sobre a América Latina e autores que a gente nunca ouve falar e a gente descobre muito por acaso. E é isso, a gente segue aqui para a gente finalmente aprender quem foi o Vygotsky, ou pelo menos começar a aprender. O Vygotsky, junto com os amiguinhos dele, o Luria e o Leontiev, foram responsáveis pela criação dessa psicologia baseada no materialismo histórico dialético, chamada psicologia histórico-cultural. E eles são chamados de Troika, esse triozinho deles é chamado de Troika. Eu não li aqui o nome deles completo, porque está em russo e vai ser impossível, então eu coloquei o sobrenome, tá? Vygotsky, Luria e Leontiev. Enfim, essa teoria surgiu ali por volta de 1920, início de 1930, na União Soviética. Desculpem, eu vou ficar olhando aqui para o lado, porque tem a minha colinha, então eu não vou ficar olhando para a câmera, tá? Mas, enfim, essa abordagem, ela surgiu na União Soviética nesse período, após a Revolução, né, que a gente conhece. E aí é uma psicologia totalmente nova, uma psicologia crítica das psicologias que a gente tinha na época. E nessa época aí, do Vygotsky, do Luria e do Leontiev, tinha muitas teorias psicológicas surgindo, já tinham surgido, e estava toda essa ebulição. Vocês sabem que na psicologia a gente tem 1 milhão de abordagens, então elas estavam aí surgindo e até hoje a gente não conhece metade das abordagens psicológicas. E o Vygotsky, ele, com os coleguinhas dele, ele se propôs a fazer uma revisão dessas abordagens da época. Ele não queria, tipo, eu vou aqui criar mais uma abordagem. Não, ele era puramente um cientista do materialismo histórico dialético, e ele queria pegar essas abordagens e revisá-las. Ele não falou assim, não, essas abordagens são lixo e eu vou criar uma aqui. Ele não fez isso, ele revisou, ele pegou essas abordagens e viu o que funcionava dentro delas, o que eles tinham encontrado que fosse, como eu posso dizer, que fosse bom para construir uma psicologia, e também delimitar os problemas dessas abordagens, porque a gente sabe que toda abordagem ela tem as suas limitações. Então ele queria criar uma psicologia geral, ele queria pegar essas contradições, esses problemas e resolvê-los. E meu slide, ele tá uma bagunça, não se apeguem a ele, tá? Ele é mais para me ajudar do que ajudar vocês. Mas vamos lá. Então a gente tinha aí uma crise da psicologia, a gente tinha um monte de abordagem e vários problemas que estavam nesse meio também. Por exemplo, a gente tinha uma... Vanessa, você pode passar o slide para mim? Passa também. Passa também. Isso, obrigada. A gente tinha algumas psicologias, e entre elas a gente tinha uma psicologia mais idealista, e tinha uma psicologia mais mecanicista,
E a psicologia idealista, o Vygotsky criticava o sentido de que ela tinha como concepção de que a consciência existia a priori de tudo. Ela existia de forma independente da realidade material, da sociedade, da história. E o materialismo histórico e dialético vai ao contrário disso daí. Ele pensa o ser humano enquanto um ser historicamente determinado, historicamente produzido e socialmente localizado e o que mais? E também vê a consciência como produzida historicamente. Ela não está separada, ela não existe de forma separada da sociedade. O ser humano não existe de forma separada da sociedade. E até hoje a gente tem esse problema, que a gente tenta analisar o ser humano como se ele fosse isolado da sociedade. A gente, às vezes, faz isso, assim, ainda na psicologia. A gente não leva em consideração de que a história afeta o ser humano e também o ser humano produz história. Então, esse o problema da psicologia idealista. E é isso que Vygotsky pontua para combater essa visão. Ele não acha que tem que dividir. A consciência, ela é determinada socialmente. Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Acho que eu consegui revisar isso bem. Espero que todo mundo tenha entendido. Deixa eu ver aqui, deixa eu me situar. Isso, e a gente também tinha uma psicologia mecanicista, que era uma psicologia que tendia mais pro biológico, assim, e também não levava em consideração a questão histórica, a questão do ser humano enquanto um ser social. E a gente gosta muito dessa frase, a gente repete ela bastante, né, que o ser humano é um bicho social, mas não é um bicho social só porque a gente vive em coletividade, porque outros animais também vivem em coletividade. Não é por isso, não é esse o sentido. O sentido é que a gente vive em sociedade e numa dada história. Então, o ser humano acontece dentro disso. Então, quando a gente pega só a parte biológica, filogenética, e desconsidera o cultural, o social, a gente também peca. E no materialismo histórico e dialético, baseado nesse método, a teoria do Vygotsky vai fazer a crítica também de que não podemos levar só essa parte da filogenética em consideração. E ele fez a seguinte síntese, ele não, em momento algum, ele pegou e falou que isso não servia, ou que era contrário a isso. A gente tem, sim, a nossa influência filogenética, ontogenética, cultural, social, histórica. Então, essas coisas não se excluem. Elas estão ali todas emaranhadas. Até as nossas... Eu posso dar um exemplo, que mesmo as nossas necessidades biológicas mais essenciais, tipo, as nossas necessidades fisiológicas, o modo como a gente vai ao banheiro é socialmente determinado, entendeu? A gente vai no banheiro, que é uma construção que a gente criou, com suas características próprias. Uma pessoa da Grécia Antiga, ela não usava o banheiro da forma que a gente usa, entendeu? Então, mesmo as nossas necessidades biológicas básicas também são determinadas socialmente. E é isso, a gente tinha essas duas formas de psicologia, e a gente tem a crítica dessas psicologias com o materialismo histórico e dialético. Deixa eu ver aqui.
Pode voltar o slide, por favor, Vanessa? Volta mais. Isso, obrigada. Eu vou ler aqui uma partezinha. Olha, a proximidade entre o marxismo e as concepções advindas da psicologia histórico-cultural pode ser comprovada a partir da discussão do conceito de trabalho. E aí eu vou ler uma parte do Capital, do volume 1 do Capital, do conceito de trabalho, que é fantástica. É fantástico esse trecho, eu vou ler para vocês. O trabalho, antes de tudo, entre homem e natureza, eu pulei, comi uma palavra aqui. Trabalho, antes de tudo, um processo entre homem e natureza. Processo este que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural a fim de apropriar da matéria natural, de se apropriar dela de forma útil para a sua própria vida. Ele põe em movimento as forças naturais de sua corporeidade, braços, pernas, cabeças e mãos, agindo sobre a natureza externa e modificando-a. Por meio desse movimento, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Então, aqui nesse trecho, partindo do que o Fábio já falou também, da dialética, a gente consegue enxergar isso aqui, muito bem aqui nesse trecho. Ele coloca que o ser humano ele age sobre a natureza, mas ele também é afetado de volta, e essa troca está acontecendo o tempo todo. E o Vygotsky, ele traz um conceito chamado mediação. Esse conceito já está em Marx, e o Vygotsky aprofunda, traz psicologia, que é o seguinte, quando o trabalho, ele é o que, como eu posso dizer, ele é o que construiu o ser humano e torna o ser humano um sujeito consciente. Por quê? É esse lance da mediação que eu vou tentar explicar. Pode ser que eu erre, mas é só para vocês terem uma noção. A mediação ocorre quando é basicamente duas coisas. A ferramenta que você usa para fazer alguma coisa, para conseguir um objetivo. Normalmente você usa uma ferramenta ou até outra coisa que a gente usa de mediação é a linguagem. Também é socialmente construída e a gente consegue, por meio da linguagem, ir acumulando conhecimento, teoria. E aí entra também o conceito de praxis, que acho que o Fábio já falou também, que acontece aqui, nesse processo de trabalho. Deixa eu ver como eu consigo explicar. Para psicologia histórico-cultural, o ser humano ele é consciente e a consciência é socialmente construída, determinada, não existe de forma separada. E a consciência se dá nesse processo de trabalho no seguinte: o ser humano ele se distingue dos animais, dos outros animais, porque ele consegue planejar, criar meios para conseguir um objetivo específico. Então, para eu plantar uma árvore, por exemplo, eu uso uma ferramenta. Não sei se está dando para entender esse lance. Eu uso uma ferramenta que vai mediar essa ação. E esse é um processo consciente, por quê? Porque eu posso planejar como eu vou fazer isso. Eu posso planejar que ferramenta eu vou usar. Inclusive, eu posso projetar a própria ferramenta. Um exemplo que a professora Marina dá no curso que a gente está fazendo é o seguinte. Um exemplo de um outro animal, né? Por exemplo, a orca. É um exemplo que ela dá. Uma orca, se ela chegar a encalhar numa praia, ela não consegue sair de lá.
E ela é um animal extremamente inteligente. Ela tem sinais de que ela planeja algumas coisas assim. É um bicho extremamente inteligente. Mas se ela encalhar, ela não consegue sair. Já o ser humano, ele consegue criar ferramentas para afastar essas barreiras naturais. Outro exemplo que a professora dá no curso é que o oceano, ele foi por muito tempo uma coisa assustadora para a humanidade. Mas depois a gente foi lá e criou as embarcações, e criou os navios, e aí a gente conseguia transpor esses oceanos e facilitar a nossa comunicação, e muitas coisas se deram a partir disso. Então, é basicamente isso. Para a psicologia histórico-cultural, o ser humano é dotado de consciência e de teleologia, que é essa coisa que a gente tem, que a gente consegue planejar as coisas que a gente quer fazer e também criar as nossas próprias ferramentas. E isso foi assim que deu um salto para a humanidade, que faz a gente ser humano assim tão nessa complexidade toda. Então, é isso. Espero que conseguiram entender esse conceito assim que eu tentei passar. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Então, gente, a natureza humanizada é construída pelo trabalho, que é uma atividade prática e consciente do ser humano, como eu escrevi aqui no final do slide. Essa teoria histórico-cultural e as obras, agora voltando um pouco para a teoria em si, para a história da teoria, ela foi bastante censurada e os autores também foram bastante censurados, sofreram bastante com traduções errôneas, com traduções distorcidas, porque, né, gente, a União Soviética era a maior inimiga dos Estados Unidos. E aí teve todo um processo de censura, aqui no Brasil demorou para chegar, até o pessoal bem antigo da época da Silvia, colega da Silvia Lane, lá na Enabrapso, falou que chegou só depois da ditadura aqui no Brasil, as obras, e chegaram com alguns problemas de tradução, né, que já é esperado. Então, é uma teoria que sofreu muito e ainda sofre, né, porque a gente não escuta falar, a gente não ouve falar muito bem dessa teoria. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, dar uma pincelada para vocês se aprofundarem depois ou começarem a conhecer o que é. É isso, terminei. Agora eu vou passar para o Iago, que vai falar sobre América Latina. Pessoal, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se puder sinalizar aí. Sim, estamos ouvindo. Ok. Pessoal, é muito importante a gente falar sobre essas questões do Vygotsky para poder entender também como foi o desenvolvimento da psicologia na América Latina, no sentido de ser um pouco mais popular, se pensar uma psicologia coletiva. Esses dois que estão aí na foto são o Ignacio Martin Baró, que é provavelmente o teórico mais importante dessa dimensão da psicologia, e a outra é a Silvia Lane. Silvia Lane está mais próxima da gente, ela foi fundadora da Abrapso, foi uma das primeiras psicólogas marxistas do Brasil. Na verdade, ela foi a primeira, junto com Wanderlei Kodo, e eles foram os dinossauros aí dessa perspectiva. Agora, assim, para a gente conseguir entender como a psicologia ela se desenvolve, não como ela se desenvolve, mas como ela se pretende dentro da América Latina, a gente tem que sacar os limites geográficos que a gente tem. O que a gente tem que entender e o que muitos dos psicólogos que têm uma tendência marxista vivem frisando e morreram frisando isso é que existem condições materiais específicas da América Latina
que condicionam as formações do sujeito. Isso, obviamente, muito inspirado no que é a psicologia sociohistórica e histórico-cultural sobre a formação do sujeito. Ora, se as determinações sociais e materiais são o que formam a subjetividade do sujeito, como é que isso se dá na América Latina, não é? Quais são as determinações, as coisas que sobredeterminam a cultura e a forma como nós enxergamos o mundo? Então, assim, para falar de dependência, a dependência, o capitalismo dependente, é a condição que marcou o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Não existe, não funcionou no Brasil um capitalismo que provém de uma revolução da classe burguesa contra as forças conservadoras, mas é um processo de modernização hipertardia, a gente podia dizer, uma modernização tardia que serviu a interesses que eram de setores agrários conservadores e de políticas imperialistas da América do Norte, da Europa e tudo mais. Então, a dependência, além de ter essas sobredeterminações aí econômico, socioeconômico e políticas, elas também determinam diversas outras coisas, né? Para que a gente entenda, porque principalmente quando a gente tentou idealizar o minicurso, era dentro da jornada, a gente queria não encerrar, né, a discussão, como o Fábio falou, mas a gente queria elucidar algumas coisas sobre esse suposto antagonismo sobre o marxismo e a psicologia que muitas pessoas têm, né? Porque é sempre pensado o marxismo como uma proposta que entende as macroestruturas sociais e a psicologia é uma medicina da mente, é uma coisa assim, uma coisa que se trata do subjetivo apenas e que só pensa as questões subjetivas, é subjetivizante, né? E na teoria, por exemplo, da dependência, o que a gente vê é que não só as questões político e econômicas que caracterizam a dependência, mas também as nossas criações culturais, as nossas criações artísticas e as nossas criações científicas. Os modelos que nós temos de criações culturais, artísticas e científicas, eles provêm de uma dependência de outros países mais desenvolvidos, que se desenvolveram, né? Então, assim, isso é muito frisado quando a gente fala de colonialismo também. O Fanon fala muito disso, e entre outros teóricos que falam muito disso. A nossa música, os nossos costumes, eles são sobredeterminados por esse colonialismo e sobre essa dependência. Então, por isso, por exemplo, que o Brasil consome muito mais os livros do Nicholas Spark e do John Green do que do Jorge Amado e do Guimarães Rosa. São essas motivações, entende? E também as condições materiais para a produção, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, a produção cinematográfica, tanto a nossa dependência da cultura norte-americana e europeia sobre o que é cinema, quanto as condições materiais que nós temos de produzir cinema, são determinantes para como a gente consome esse tipo de coisa. E uma coisa também que o Vanderlei Kodo frisa bastante é que tanto as determinações políticas sociais quanto os consumos artísticos e tudo mais que nós temos que formam boa parte da nossa subjetividade. Então, esse aprofundamento da dependência ele vai se refletir no mimetismo cultural, na tendência das classes médias de reproduzirem esses padrões de consumo e de comportamento que não são especificamente nossos, eles são hegemônicos. Então, assim, para a gente conseguir sacar esse tipo de coisa, esse tipo de psicologia, é importante a gente frisar essas coisas que sobredeterminam o saber psicológico. Por quê? Porque não só na cultura e na arte, que por muitas pessoas pode ser caracterizado como coisas secundárias e tudo mais, mas na própria ciência existe essa dependência. Na faculdade, nas nossas faculdades, nos nossos cursos, nós estudamos propostas que não se aplicam à realidade latino-americana. Nós estudamos aí propostas que são
da América do Norte e tudo mais, e nós produzimos a partir de uma ordem, uma lógica que é formal, né? Isso aí eu não vou me aprofundar tanto, que é um assunto bem chato, mas nós produzimos boa parte da nossa ciência a partir de lógica formal. Tanto que nós temos publicações aí em revistas científicas que são ridículas, que são horríveis. Só para dar um exemplo aqui, tem um psiquiatra na UFG que publicou há pouco tempo atrás um artigo sobre psicopatia e, né, ele formula alguns argumentos sobre como o feminismo produz algumas mulheres psicopatas, porque o feminismo estava tirando as mulheres de dentro de casa e tudo mais. E esse cara é um psiquiatra, ele é um professor, ele foi publicado, inclusive. Isso é loucura, né? É bastante louco. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso estamos, né, todos chocados aí. Mas existe. Nós temos publicações, por exemplo, na neurociência, que tentam explicar, por exemplo, o cérebro de um criminoso, totalmente essencialista, biologizante, sobre como o cérebro de um criminoso funciona, entende? Justamente para determinar quem serão os criminosos, né? Como se o criminoso ele tivesse uma pretensão ali neurofisiológica de ser um criminoso, o que é absurdo para qualquer pessoa com o mínimo de bom senso. Mas esses caras têm produções, eles escrevem, eles têm método e eles são publicados, o que é uma loucura. Inclusive, um dos maiores teóricos sobre isso, que eu acho que foi o Lombroso, eu não lembro se é exatamente o Lombroso, eu estava lendo pouco tempo atrás, ele era um criminalista que caracterizava o comportamento do criminoso, e o criminoso geralmente era um homem negro, né? Ele falava sobre o comportamento criminoso e a personalidade criminosa, que é basicamente puríssimo racismo no Brasil, não só no Brasil. Então, voltando a essa questão do marxismo na América Latina, da psicologia marxista, o Martin Baró, ele era um psicólogo, ele também era um jesuíta, ele era um padre, ele tem especialização em teologia, em filosofia, ele fez mestrado e doutorado em Chicago. Deixa eu só ler a biografiazinha dele aqui, da formação dele. Deixa eu olhar aqui, que eu tenho uma colinha também. Perdi minha colinha. Tá, ele é de El Salvador, né? Eu acho que eu já tinha falado isso. Ele era um jesuíta na Companhia de Jesus, ele nasceu na Espanha e veio para Colômbia, foi ali para El Salvador depois. Ele foi teólogo, se formou em teologia na Bélgica, e ele também foi pós-graduado, mestre e doutor pela Universidade de Chicago. O que é bastante interessante, porque existem alguns críticos do Martin Baró, apesar de ele ser pouquíssimo estudado, existem algumas críticas de que ele rejeitou os conceitos mais eurocêntricos, rejeitou no sentido de não querer conhecê-los, e fez o que tirou do nada, né? Que é uma crítica completamente infundada do cara, e que ele é justamente o contrário disso. Mas o Martin Baró, ele esteve no seio da psicologia social, ele esteve com os psicólogos sociais norte-americanos, ele esteve em Chicago. Então, assim, ele não necessariamente rejeitava só esses conceitos, ele tinha fortes fundamentos para questioná-los. O Martin Baró, inclusive, eu vou falar um pouco sobre a vida, né, que eu acho que é da vida dele, que é muito importante. Ele é de El Salvador, e toda a construção teórico-prática dele veio da própria militância. O Martin Baró de El Salvador, ele estava no seio ali de uma guerra civil violentíssima em El Salvador, violentíssima mesmo. Inclusive foi assassinado pelos pelotões do Estado de El Salvador, que ele era um dos guerrilheiros. Ele vem de uma tradição que é da teologia da libertação, que a proposta, principalmente naquela época, era de que as pessoas, os católicos, o catolicismo popular, ele deveria estar com os pobres, com as populações menos favorecidas e tudo mais, e assim lutar e militar pela emancipação dessas pessoas. Então, assim, ele vai ser assassinado por esse pelotão, junto com todos
os integrantes do grupo em que ele estava. Você pode passar para mim, Vanessa, por favor? Passar o slide. O mesmo batalhão que foi responsável pela morte do Inácio Martin Baró foi responsável também pelo massacre de Almoçote, que é pouquíssimo comentado. Inclusive, faz pouco tempo que eu soube do massacre de Almoçote em El Salvador, que Almoçote era uma aldeia em El Salvador que foi invadida. Inclusive, antes foi dado um aviso, né? Eu li recentemente agora, foi dado um aviso pelo Estado de El Salvador para que não se preocupassem, que a ofensiva estava atrás dos guerrilheiros lá, os guerrilheiros da revolta, dos dissidentes. Mas o massacre deixou basicamente pouquíssimos sobreviventes. A gente tem um relato só, que é uma moça que sobreviveu e que relata como foi a violência. Os pais dela foram mortos, os irmãos, inclusive os filhos dela, foram mortos durante a invasão da ofensiva do Estado de El Salvador, que deixou mais de 800 pessoas mortas. Foi um massacre completamente sangrento e gigantesco de Almoçote. E o Inácio Martin Baró foi assassinado pelo mesmo pelotão e com as mesmas intenções, que era de excluir os dissidentes, né? Acabar com os rebeldes. Então, assim, inclusive vou falar sobre isso, apesar de ser bem pesado, vou falar sobre isso. Tem um relato, né, sobre a morte do grupo em que o Martin Baró fazia parte, em que um dos integrantes era um rapaz, um homem já enfermo. Ele estava no estágio final de um câncer, e a ofensiva dos militares tirou ele de dentro da cama, de cima da cama, e deu alguns tiros na cabeça, né? E arrancou o cérebro do rapaz e pendurou diante do local onde eles estavam, como forma de mostrar que ele estava sendo morto pelas suas ideias. Então, assim, a ofensiva do Estado contra os grupos do Martin Baró e contra outros grupos também de dissidentes era bem dessa forma, era bem violenta. E toda a proposta do Martin Baró de uma psicologia da libertação, uma psicologia libertária, vem desses contextos. Inclusive, a coisa que ele mais frisa, assim, é que o trabalho do psicólogo tem que partir de uma realidade material, de uma concretude. E é basicamente o que funda essa associação que a gente está fazendo aqui dele com o marxismo. Ele era orientado pelo marxismo, mas ele não necessariamente reivindicava esses títulos e tudo mais. Ele tinha toda uma influência, mas toda uma influência gigantesca, e pode-se dizer que ele foi o psicólogo mais marxista, mesmo não se declarando marxista, na América Latina. E ele define, muito parecido com o que Vygotsky pensa, que o psicólogo deve pensar o sujeito e o coletivo a partir da concretude, na materialidade geográfica e histórica de um povo. E é por isso que ele propõe uma psicologia na América Latina, porque existiriam particularidades subjetivas e coletivas da população da América Latina que exigiam uma psicologia que não poderia ser o behaviorismo, a psicanálise, a fenomenologia, não poderiam ser elas essencialmente como elas eram. E aí que a gente evidencia o papel da crítica marxista. Eu vou ler aqui um trecho. Esse trecho aqui dele, ele é o primeiro texto que foi apresentado, foi traduzido para o português do Martin Baró, e foi muito determinante para que as pessoas começassem a ler ele um pouco, apesar de lerem muito pouco também. Também existem as condições aí materiais, né? Não tem tantas traduções assim do Martin Baró em português, infelizmente. Todas as traduções que nós temos foram feitas pelo Fernando Lacerda, que estuda ele até hoje. Eu acho que tem um livro que ele traduziu inteiro e alguns outros textos que ele publicou na Revista de Psicologia Política. Mas eu vou ler esse trecho aqui, que eu acho que é muito importante para a gente entender o que ele propunha. O trabalho profissional do psicólogo deve ser definido em função das circunstâncias concretas da população a que deve atender. A situação atual dos povos centro-americanos pode ser caracterizada por injustiça estrutural,
as guerras ou quase guerras revolucionárias, a perda da soberania nacional, e ainda que o psicólogo não seja chamado para resolver tais problemas, ele deve contribuir, a partir de sua especificidade, para buscar uma resposta. Propõe-se como horizonte do seu quer fazer a conscientização, isso é, ele deve ajudar as pessoas a superarem sua identidade alienada, pessoal e social, ao transformar as condições opressivas do seu contexto. Aceitar a conscientização como horizonte não exige tanto mudar o campo de trabalho, mas a perspectiva teórica e prática a partir da qual se trabalha. Pressupõe que o psicólogo centro-americano recoloque seu conhecimento e sua prática, assuma a perspectiva das maiorias populares e opte por acompanhá-las no seu caminho histórico em direção à libertação. É basicamente com esse parágrafo que ele abre o texto, e é muito determinante para as pessoas começarem a se interessar pela perspectiva do Martin Baró. Uma coisa que é interessante pra caramba frisar também é que Martin Baró é bastante influenciado pelas ideias populares de Paulo Freire. Bastante. E, inclusive, é frisado pela Sylvia Lane, que muitas das questões de uma psicologia popular já tinham sido resolvidas pelo próprio Paulo Freire. Ela também era bastante contemporânea e amiga do Paulo Freire, tanto que eles tiveram algumas reuniões aí, não produziram nada juntos, infelizmente, mas ela frisa não só essa necessidade de estar perto das teorias de Paulo Freire, mas como ele já tinha resolvido várias questões sobre uma psicologia popular. Pode passar, por favor, Vanessa. Então, o Martin Baró ele deixa 3 tarefas fundamentais. Isso aqui não foi exatamente do texto do Martin Baró que eu tirei, porque não tem em português e eu sou péssimo para ler em espanhol, demoro muito, mas foi dos textos do Fernando Lacerda, que é um psicólogo da UFG, que é o que traduziu as obras, e ele fala que existem 3 tarefas fundamentais, e essas tarefas estão muito fundamentadas na concepção apresentada pela Dylan do Vygotsky, que é o resgate da memória histórica, ou seja, entender que existem questões que sobredeterminam os sujeitos, que é a história, principalmente, que é eu vou citar o discurso da Dilma. A Dilma, no discurso de impeachment, ela falou uma coisa que eu lembro muito importante. A história, todos nós seremos julgados pela história. Isso é uma grande verdade. Todos nós seremos julgados pela história, porque a história é o crivo para que se pense as concepções do sujeito. Então, ele fala também da potencialização das virtudes populares e da desnaturalização das desigualdades. E a potencialização das virtudes populares se refere justamente ao profissional psicólogo e não ao campo de saber da psicologia. Apesar de estarem dialeticamente relacionadas, quando ele fala do papel do psicólogo na América Latina, ele fala de um papel do psicólogo autêntico, ele diz que o trabalho do psicólogo deve ser orientado a partir das classes populares, como eu acabei de ler. Ele deve estar nesses seios das classes populares e intervir diante dessas classes populares como ele pode. Ou seja, o psicólogo na América Latina, para colaborar de forma autêntica para um mínimo de qualidade de vida, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar ele agora, ele deve estar ao lado das classes populares, porque a América Latina inteira é uma classe popular, se nós pensarmos na teoria da dependência. E a desnaturalização das desigualdades. A desnaturalização das desigualdades é uma crítica feita pelo Baró, que talvez seja uma das críticas mais marcantes de toda a obra dele, porque foi a partir do contato dele com a psicologia social norte-americana. O Martin Baró ele percebe que a psicologia social norte-americana era totalmente reformista e partia de um assistencialismo e de um populismo. E não um populismo no sentido freiriano, mas um populismo de caridade, né? Então, ele diz o seguinte, a psicologia não pode ficar refém dessa política da psicologia para a política. Deve fazer uma psicologia política. É isso que Martin Baró fala, ou seja, reformar as nossas concepções sobre o que são desigualdades e não exatamente atuar nas desigualdades como agentes da reforma social, ou da reforma social no sentido de, como eu posso dizer, no sentido de amansar as classes populares
e todo o seu desconforto perante a nossa sociedade desigual. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar da Silvia Lane, eu vou falar um pouco sobre a criação da Abrapso. E a Silvia Lane, basicamente, com o Vanderlei Code, eles publicaram um livro, que vai estar no próximo slide aí, que se chama Psicologia Social, o Homem em Movimento. Então, assim, eles fundaram aí uma forma... Inclusive, esse livro é uma das portas de entrada, né, para esse pensamento. Inclusive, a Silvia Lane, vou falar um pouco sobre ela, ela basicamente orientou boa parte dos nossos psicólogos mais importantes do Brasil. Ali ela e o Yamamoto, que escreveu Crise Alternativa, que é um texto importantíssimo também para a psicologia social. Ela orientou, por exemplo, a Ana Bock e outras incríveis, autores incríveis. E ela, se apropriando muito da teoria de Paulo Freire, ela queria que a psicologia estivesse mais perto das classes populares, assim como o Baró. E ela produziu esse livro para que fosse uma crítica ao que a gente tinha de psicologia hegemônica. Ela basicamente frisa em várias partes do livro que é necessário que haja uma contra-psicologia. E o interessante de como a psicologia política se forma no Brasil, ela não é uma coisa só, né? Exatamente como eu falei. Tem um grupo, por exemplo, uma boa parte da galera da esquizoanálise, não só da esquizoanálise, né? Mas não todos da esquizoanálise também, que pensam em analisar psicologicamente como a política se dá. E a Silvia Lane, inclusive, apesar de respeitar, ela acha incrível que se tenha isso, porque na época não se tinha basicamente nada. Ela diz que essa psicologia ela não necessariamente poderia contribuir para uma emancipação e transformação social, porque ela ainda pensava a psicologia como uma psicologia isolada da economia e dos conceitos dos problemas sociais e demográficos. Então, ela diz que é preciso reformar a psicologia de modo dialético para que se possa pensar materialmente os problemas da sociedade brasileira. Então, ela vai escrever O Homem em Movimento, ela vai ter outras obras, e ela institui também um método pedagógico. Basicamente, todos os orientandos dela falam sobre isso, sobre como a Silvia Lane não era uma pessoa que determinava saberes para os outros. Ela simplesmente, a partir de uma lógica completamente dialética, ela produzia saberes junto com os alunos dela. A Ana Bock fala disso, as outras orientadas dela também falam isso. Tanto que uma coisa que eu vi ontem, uma live da Abrapso, em que uma orientanda dela fala sobre como se dava as questões de formação acadêmica antigamente. E ela fala que, com a Silvia Lane, eu não sei exatamente como se dava o processo, mas os mestrados em psicologia social e comunitária, eles passavam por um fenômeno e por um problema. E a partir desse fenômeno e problema, o mestrado só era concluído a partir da resolução disso. Então, assim, existiam mestrados ali que duravam 7 anos para terminar, 8 anos. Então, assim, hoje não há jamais essa questão. A gente faz um mestrado em 2, 3 anos. Só que existiam pessoas ali que fizeram um mestrado de 7, 8 anos, né? Porque era necessário que o problema fosse resolvido. Aquele problema ali que estava sendo analisado na perspectiva da psicologia comunitária, que era um problema, muitas vezes, um problema muito prático, ele precisava ser resolvido naquela população para que finalmente o mestrado fosse concluído. Então, assim, imagina aí a treta para fazer o mestrado com a Silvia Lane. Eu tenho certeza que deve ser uma experiência sensacional, deve ter sido, né? Que deve formar psicólogos incríveis, mas é muito difícil. Então, assim, basicamente, a Silvia Lane, ela participou da presidência da Abrapso, foi a primeira presidente, e ela, logo depois, ela sai, né? Ela sai da Abrapso e deixa que as novas gerações funcionem por aí. Nós temos grandes nomes aí na Abrapso. Pode passar, por favor, Vanessa.
esse é o livro, né, da Silvia Lane, que ela publicou, que ela organizou com o Vanderlei Codo, que é o livro que meio que inaugura essas questões do Brasil. E para mim também inaugurou muito, né, quando há muito tempo atrás, eu acho que foi no terceiro semestre que eu, o Fábio e a Dayla nos deparamos com esse livro aí, e ele meio que mudou muito o que a gente pensava sobre psicologia. A gente estava numa época um tanto quanto positivista, assim, do que a gente pensava da psicologia. Hoje a gente rechaça esse positivismo, e esse livro ajudou bastante a gente. Inclusive ele tem na internet aí, é só digitar o nome. Pode passar. Então, eu vou dar uma pequena pincelada sobre o que é psicologia comunitária, mas eu vou também explicar as bifurcações que existem, mas eu vou fazer isso bem rápido, que eu acho que já falei bastante. A psicologia social comunitária na América Latina, ela vai ser uma orientação tanto quanto muito mais popular. Ela vem como um campo que é vinculado completamente à transformação social. Está muito mais, por exemplo, atrelada ao serviço social. Enquanto a psicologia comunitária norte-americana, ela parte de um princípio que é da psiquiatria, né? A gente vai sempre bater na psiquiatria, porque, apesar de que, né, existem grandes nomes aí da psiquiatria, Fanon, Basaglia e tudo mais, e tem muita gente ruim também, mas a ideia da psicologia comunitária na América do Norte, ela era psiquiatrizante. Ela pensava em questões aí da patologização, do sujeito, da manutenção de uma moral específica, entendeu? Da conscientização para o subjetivismo e tudo mais, porque essa psicologia comunitária, ela idealizava um sujeito para que fosse aplicada as sanções ali para esse sujeito idealizado. Não pensava a partir da realidade concreta. Ela falava, vamos atuar nessas classes menos desfavorecidas, para que nós construímos o nosso sujeito ideal, que é um sujeito liberal, normalmente é um sujeito branco, então, normalmente é um sujeito norte-americano, então nem se pensa a condição latino-americana diante desse tipo de concepção psiquiatrizante. E no Brasil, não. No Brasil, a orientação da psicologia comunitária é completamente marxista. Completamente marxista. Conversa totalmente com as propostas freirianas de conscientizar as pessoas, de uma educação psicopedagógica, de uma psicoeducação interventiva e que frisasse as transformações sociais estruturais também. Claro que a gente não vai botar a sociedade capitalista no divã e mudar a sociedade capitalista, né? Mas a proposta da psicologia da libertação, a psicologia marxista, a psicologia da América Latina, é que nós façamos e façamos a nossa praxis a partir das classes populares, e assim nós podemos contribuir para a emancipação do sujeito, que essa é a psicologia autêntica, e na América Latina, e ética, porque muito frisado isso, inclusive, porque tem muita gente que pensa que existe uma psicologia separada disso aí, né? Eu vou fazer uma psicologia baseada na minha ciência aqui, vou fazer a minha psicologia cheia dos argumentos científicos, e a minha psicologia não tem nada a ver com política. Se você acha, por exemplo, que a psicologia ela pode ser científica e apolítica ou despolitizada, você não entende nada de ciência, não entende nada de psicologia. É uma coisa muito séria. E o Martin Baró frisa muito essa dimensão ética de ser psicólogo, entendeu? Então, assim, ele fala, um psicólogo que produz uma psicologia que se separa dessas condições materiais, ele não é um psicólogo autêntico, e é um psicólogo que não está preocupado com os problemas socioestruturais do seu país, da sua nacionalidade. Mas acho que basicamente é isso que eu tinha para falar. A gente vai fazer um drivezinho com os materiais, tá, gente? E vai disponibilizar para o pessoal. E eu acho que é isso. A gente pode abrir para as perguntas, né? Tem mais uma parte aí, né? Ah, verdade. Aqui é o rapidão. Então, deixar uns 20 minutos para as perguntas aí. Então, depois de tudo isso que o Iago falou e tal, a gente conversou, gente.
como pensar essas questões, né? Como pensar, tipo, o marxismo, a psicologia, uma psicologia marxista, ou uma psicologia da libertação, na realidade latino-americana, por exemplo, na nossa realidade atual. Quais são as possibilidades, né, desse tipo de psicologia que a gente está falando? Até agora a gente falou muito, né, sobre conceitualizando e tal, trazendo referências, mas e a aplicabilidade, né, na realidade, né, material? Como é que fica, né? Como é possível isso? Acho que, por exemplo, um caminho para uma pesquisa, vamos supor, um caminho para a gente entender psicologia através dessa perspectiva. Talvez vocês estejam com essa dúvida, né? Então, eu elenquei alguns pontos que a gente pode ter um começo de discussão, entendeu? Através do método do materialismo histórico dialético. Por exemplo, pensar gênero, raça e classe através do materialismo histórico dialético, né? Que quando você pensa gênero, classe e raça, através do materialismo histórico dialético, é uma categoria de análise que você vai fazer através dessa relação, como a gente já tinha falado, das particularidades, mas nunca se desvencilhando do todo, numa relação de constante ali, transformação, de uma análise que vai ter essa visão materialista, de que a realidade, ela é em transformação, e essas questões, elas não são dissociáveis. Muita gente tem uma crítica boba ao marxismo, que na verdade não entende ou não conhece o materialismo histórico dialético, de falar que os marxistas, eles privilegiam a classe, em vez por exemplo, de raça ou gênero. Isso é a meu ver, uma crítica bem boba, que, na verdade, o próprio materialismo histórico dialético, ele tem que pensar necessariamente a realidade em sua totalidade, né? Em suas dimensões particulares e totais. Então, por exemplo, e tem todo um debate, né? Por exemplo, de marxista utilizar o termo interseccionalidade, né? O método interseccional, sendo que o materialismo histórico dialético, ele já abarca essa relação do que a interseccionalidade quer fazer e tal, já, com o método deles. Então, isso aí tem todo outro debate, né? Mas, enfim, a gente pensar o materialismo histórico dialético também, para analisar essas questões, é também de extrema importância, né? Entender o Iago já frisou bem, né? As particularidades regionais, por exemplo, e nacionais, né? Por exemplo, do Brasil... Oi? Por exemplo, nisso aí, a gente pode entender, por exemplo, a criação do SUS, né? Como eu frisei a questão de capitalismo dependente na América Latina e tudo mais, a proposta de saúde coletiva e saúde popular do SUS, que a gente acabou de ver anteriormente esse curso, eles só surgem a partir de um contexto de capitalismo dependente. Saúde coletiva não é um termo que é, por exemplo, utilizado em outros países, saúde coletiva e saúde popular. É um termo propriamente latino-americano. Então, ao mesmo tempo que ele é criado assim, e aí a ordem dialética, a lógica dialética, né? Ele é criado, ele só consegue surgir a partir de um problema seríssimo, que era o regime militar e o capitalismo dependente na América Latina, regime empresarial militar, inclusive, e ele nunca vai conseguir, apesar de ser incrível, sensacional, uma das coisas mais incríveis que a nossa sociedade já produziu a partir de uma proposta popular, ele nunca vai conseguir funcionar 100% enquanto a gente estiver em um regime de capitalismo dependente, né? Não só capitalismo dependente, mas capitalismo no geral. É isso. E também compreender as relações sociais de produção, a divisão internacional do trabalho, o capitalismo dependente que a Iago frisou, né? Tem um papel fundamental na exploração e nos conflitos sociais da nossa sociedade. Aqui é bom frisar, por exemplo, quando eu dei aquele exemplo da cebola e tal, quando a gente fala em compreender as relações sociais de produção, é justamente a gente analisar como se dimensiona, por exemplo, a realidade material dentro de uma sociedade capitalista, né? Como se dão os conflitos, como se dá esse sujeito que é construído dentro dessa materialidade, dentro dessa sociedade, entendeu? Porque quando a gente pensa por exemplo, em modo de produção, em capitalismo, a gente não está pensando apenas num sistema que é material, que vai reproduzir a vida objetivamente. Não, a gente está pensando num sistema que também transforma sujeitos, modifica sujeitos, constrói sujeitos subjetivamente, entendeu? Então, esses sujeitos, eles também são tocados, também são transformados por essa relação material, por esse modo de produção. Então, como a gente dinamiza, como a gente evidencia a nossa subjetividade,
ela também vai ser influenciada diretamente sobre o modo de produção, sobre a forma como se dá, né, o Iago falou do capitalismo dependente, a divisão internacional do trabalho é algo fundamental, entendeu? A gente pensar a divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho, por exemplo, é algo que supraexplora o trabalhador negro brasileiro, e isso é pouco debatido. A gente pensar, por exemplo, que é um exemplo que às vezes eu dou, que é tipo, a Suíça, ela um grande exemplo, um país que é super famoso por grande produção de chocolate, né? Por exemplo, chocolate conhecido mundialmente como o melhor chocolate do mundo. Mas só que a Suíça não tem um pé de cacau. Entendeu? E o cacau, onde é colhido para fazer chocolate da Suíça, é colhido lá nos países, alguns países africanos, entendeu? Com crianças em condições de trabalho super precarizadas, super exploradas, entendeu? Mulheres. E então essa dinâmica da gente pensar essa questão da superexploração do trabalho, da divisão internacional do trabalho, está nisso. A gente pensar que esses países centrais, eles superexploram esses trabalhadores periféricos, entendeu? E quem sofre mais nisso aí é o trabalhador negro, a mulher negra, entendeu? São os grupos que geralmente são mais oprimidos, onde a força de trabalho deles, ela já é socialmente dada como de menos valor do que uma força de trabalho, por exemplo, de uma pessoa branca, entendeu? Por exemplo, a mulher negra está na categoria mais baixa dessa relação. A força de trabalho da mulher negra é baixíssima na sociedade de capitalismo dependente, né? E capitalismo periférico. Então, a gente pensar nessas questões. Mas, além disso, a gente pensar que, por exemplo, as subjetividades é um processo em construção, né? E nisso se dá a possibilidade da gente pensar em novos horizontes. Então, a gente pensar que as subjetividades, por elas serem dinamizadas nessa relação e ter essas influências externas, elas se fazerem nessas relações externas e de comprar para uma construção interna, essa relação dialética, tem a possibilidade de fazer uma transformação, de haver transformações, e a gente pensar em novos horizontes, novas possibilidades, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão, a gente pensar e utilizar da psicologia para isso, não ser uma psicologia conformista, não ser uma psicologia, apesar da psicologia ela se delimitar e o ponto da psicologia ela ser uma ciência burguesa, querendo ou não, ela é uma ciência burguesa formalmente falando, ainda tem como a gente pensar numa psicologia como um modo de psicologia a favor das massas, a favor do popular, entendeu? A gente pensar nessa relação dessas pessoas que são oprimidas na nossa realidade latino-americana, por exemplo. A gente pensar novas formas de viver, novas formas de subjetividades, como a gente pode estar contribuindo nessa formação. A gente não vai ser salvador, a gente não vai ser super-herói, mas a gente pode ser um instrumento de mudança muito importante na construção de subjetividades, além dessa subjetividade neoliberal burguesa. Inclusive, frisar também, né, que muitas vezes a gente fala sobre crítica e tudo mais, crítica à psicologia burguesa, à psicologia hegemônica, e as pessoas normalmente acham que existe um ataque ali, né? Até o Baró fala sobre isso, não se está atacando uma concepção na sua totalidade. É um modo de frisar que algumas questões precisam ser trabalhadas. A crítica do Vygotsky, a psicanálise, por exemplo, é uma crítica do que ele próprio propõe. A crítica dele é que o Freud analisa um núcleo familiar que não se aplica em outros setores, em outros locais, em outros momentos históricos. O núcleo familiar que o Freud usa como concepção para essencializar o sujeito, ele não abarca todas essas questões. Mas, por exemplo, quem vai falar disso são psicanalistas importantíssimos da América Latina, como Moffat, que escreveu Psicoterapia do Oprimido, ou Fanon. Eles vão fazer essa crítica na abordagem e não vão se desfazer da abordagem como um todo. Isso é importantíssimo. Quando a gente faz a crítica às concepções de psicologia social que foram orientadas pelo behaviorismo, sobre estar pensando um sujeito que é neoliberal e que não se aplica aos contextos latino-americanos, a gente está fazendo uma crítica ao behaviorismo, mas não necessariamente a tudo que ele propõe ou tudo que ele fez.
é uma crítica é a crítica que dinamiza uma teoria. Isso é dialética, inclusive. É exatamente a partir da crítica que a gente dinamiza e evolui, né, uma teoria. Passar para as perguntas, né, gente? Isso. Eu vou começar com a primeira aqui. Quais obras para iniciar uma leitura em Marx? Não leia Marx de uma vez. Leia uns caras aí antes, porque é muito difícil. Eu diria, eu não sei exatamente aqui agora, mas, por exemplo, no contexto de psicologia, eu sugiro muito as leituras dos textos do Martin Baró, mas que foram traduzidos. O Paulo Freire também eu acho importantíssimo, e eu acho que na psicologia existem poucos, entendeu? Você vai ter que dar uma garimpada, assim. A segunda pergunta é: teria alguma indicação de bibliografia para começar a estudar Martin Baró? Eu respondo isso aí? Pode ser. Então, os textos do Martin Baró, na sua maioria, eles não foram traduzidos. Tem os textos que o Fernando Lacerda traduziu e que ele publicou num livro chamado Crítica e Libertação, né? É isso? Alguém lembra aí? Acho que é Crítica e Libertação, né? Crítica e Libertação na Psicologia. E são estudos psicossociais que ele trata de conceitos importantíssimos, tipo fatalidade, violência. Só que ele não é um livro que você acha em PDF, você vai ter que comprar. Na estante virtual normalmente tem. E existem vários textos dele que estão espalhados aí. A revista que o Fernando Lacerda faz parte, Psicologia Política, da Associação Brasileira de Psicologia Política, tem vários textos do Martin Baró também. E não só Martin Baró, é o fundamento para isso tudo, mas tem um livro também que também é organizado pelo Fernando Lacerda, que é Psicologia Social para a América Latina, que é um livro sensacional. Tem textos do Fernando Lacerda, tem textos de outras pessoas e tudo mais. Além disso, a gente tem várias produções em revistas sobre o Martin Baró. Infelizmente, ele é um teórico pouco estudado, mas nós temos muita gente aí produzindo, e o legal é que boa parte das pessoas que produzem sobre ele geralmente disponibilizam todos os textos para nós, os pobres. A última pergunta para finalizar. Marx é basicamente não lido, mas odiado no Brasil. Poderia falar um pouco sobre as razões pelas quais isso é tão comum em nosso país? Posso responder essa? Então, gente, acho que o básico é desinformação. Desinformação, preconceito, propaganda imperialista também, isso aí tem muito. Então, propaganda conservadora, pinta Marx como, um demônio, um cara que, quer converter as criancinhas para o comunismo, perdição. Mas, sem zoeira, eu acho que é muito questão essa questão de desinformação mesmo, sobre o ator, porque todo um ator que geralmente a teoria dele básica fez surgir um grande movimento em cima daquilo, e esse movimento é um movimento de contestação a uma sociedade, a uma ordem vigente, esse autor e essas teorias, elas vão ser combatidas de todas as formas, entendeu? Pela ordem vigente, pelo establishment. Então, Marx não é exceção a essa regra, com ele acontece isso também. Marx é um autor revolucionário, né? Ele é um autor revolucionário. Então, e é um autor que ele busca uma outra sociedade, né? Uma alternativa ao capitalismo. E então, essa grande nicho de desinformação sobre Marx advém muito disso também, né? E dessa influência, né, que tem da sociedade capitalista, de quem detém, por exemplo, a questão da ideologia, que é um termo que Marx vai trabalhar muito bem, de pensar essa ideologia, né, numa relação aí de que existem coisas, né, que não estão externamente na materialidade e tal, estão escamotadas e tal, e então essa relação existe na realidade. Por exemplo, a ideologia burguesa,
ela se faz através desse combate ao marxismo, né? Ela não vai deixar o marxismo ou um pensamento de uma outra possibilidade de sociedade se fazer, né? Se criar, se surgir ali nessa sociedade. Mas eu acho que é mais isso aí, mas falando assim, leiam Marx, vocês só vão estar tendo a ganhar, cara. Mesmo que vocês não concordem, etc., sei lá, mas leiam, cara, evitem comentaristas, que geralmente esses comentaristas de internet nunca leram nada do cara, né? Acho que nem o Manifesto Comunista leram. Que nem Paulo Freire. Paulo Freire é outro caso emblemático, né? É demonizado, os caras acho que nunca leram o cara. Falar que o método Paulo Freire é um método que é o método mais dinamizado nas escolas, por exemplo. O método Paulo Freire nunca foi implantado realmente em escolas brasileiras, entendeu? Se teve uma tentativa, foi na pré-ditadura militar, e foi falho, né? Mas, enfim, então leiam Marx, leiam esses caras que muitos criticam e tal, para ter uma base, né? Por exemplo, eu leio coisa que eu não gosto também, eu não só leio coisa que eu gosto. Então, é bom você ler, por exemplo, pensadores de formação do pensamento brasileiro, por exemplo, como Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, esses caras, Nina Rodrigues, por exemplo, que eu até escrevi no comentário, esses caras, são caras que eu totalmente sou oposto a abordagens teóricas deles, entendeu? Mas, tipo, eu vou ler esses caras para eu poder criticar os caras. Então, eu acho que o conhecimento, ele se constrói assim, né, gente? O conhecimento não é um caminho fácil. É muita leitura, é muito empenho. Então, é isso. Eu acho que leiam os caras, pode ler comentadores que falem sobre os caras, mas leiam os caras também diretamente. Leiam Marx e ouçam Barões da Pisadinha. Bom, pessoal, é isso. Eu quero agradecer os palestrantes, Fábio, Dylan e Iago. Muito obrigada por trazerem esse tema tão importante para a gente e que estimula o senso crítico da psicologia e também nos ajuda a compreender a estrutura capitalista e as suas consequências, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assinar a lista que eu mandei no chat. E a próxima palestra inicia às 19 horas. E sigam a gente lá no Insta, @latecacual. Direto os meninos possam... Desculpa, Carol, eu só queria que a gente esqueceu. Tem um mini curso que vai sair agora sobre marxismo e psicologia, do grupo Psicologia e Ladinidades. Eles vão sair agora, é de graça, e eu acho que tem até horas complementares envolvido aí. E ele já tem um curso que é Resgatando a Psicologia na América Latina, que está rolando já, mas ainda dá para se inscrever, inclusive. E tem um mini curso um curso que vai sair agora de extensão, que é Psicologia e Marxismo. Eu acho que vai ser muito interessante, eu já estou inscrito já. Perfeito, Iago. Obrigada pela indicação. E sigam a gente no Insta, direto os meninos postam conteúdos legais para vocês. E é isso. Muito obrigada e espero que eles tenham contribuído bastante para o conhecimento de vocês.